Olá, gente linda! Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar algo de extrema importância para os pais, que é sobre engasgo. Por que o engasgo acontece? O que é o engasgo? E algumas dicas de segurança também para que o engasgo não aconteça. Afinal, ninguém quer que isso aconteça e a gente tem que evitar ao máximo coisas que podem fazer com que o bebê tenha algum risco. Então, curta, compartilha, se inscreva no canal, coloca suas dicas, comentários aqui embaixo para que a gente sempre possa ter conteúdos relevantes para vocês. Então, gente, o que é o engasgo? O engasgo nada mais é do que a obstrução total ou parcial da via aérea. O que isso significa, né? Afinal, vamos traduzir um pouquinho do mediquês. A obstrução total ou parcial da via aérea significa que não tem passagem de ar. Então, a criança ou adulto, ela respira com dificuldade ou não consegue respirar. Isso é uma emergência, então você realmente tem que saber identificar quando ele acontece e saber agir de forma rápida. Calma, hoje eu paro de agir de forma rápida. Como que a gente sabe quando a criança, quando o bebezinho, o adulto está engasgado? Isso é algo muito importante. Como reconhecer o que está acontecendo ali é o engasgo. Então, em primeiro lugar, muitas vezes é seguido de a criança tá comendo alguma coisa, ou a criança tá tomando leite, tá mamando, ou tá brincando com algum brinquedo. E aí, ela coloca na boca, ou você sente que ela começa, às vezes, tossir, ou para e começa a ficar com uma respiração um pouquinho mais ruidosa, uma respiração um pouquinho mais difícil. Isso já é um sinal de alerta. A criança, ela pode ficar mais chorosinha assim, ou começar a tossir, ou ela pode ficar sem som, né? Quando não tem passagem de ar, que a gente fala, não consegue respirar porque não tem passagem ali para sair a voz, então não sai som. Isso é no caso de uma obstrução total, ou sai som com dificuldade, ou um som mais ruidoso, tipo um... E aí a gente tem que agir rapidamente. Quando a gente reconhece o engasgo, a gente tem que fazer algo que é muito importante, que é a manobra de Heimlich. Essa manobra a gente vai ver no próximo vídeo, então veja aqui, eu vou deixar aqui nos destaques para vocês olharem e aprendam essa manobra, saibam fazê-la, que ela salva vidas, é muito importante e todo mundo, todo pai, toda mãe já devia sair da maternidade sabendo fazer essa manobra. Quais alimentos, então, são perigosos para o bebezinho? Que objetos que eu tenho que evitar para que isso não aconteça ou ficar mais de olho, né? Então, assim, o bebezinho, ele descobre o mundo pela boca. A criança tem a fase oral. Desde o começo, quando é muito bebezinho, ele começa descobrindo a mão. Depois ele começa levando as coisas na boca. Quando o bebê começa a comer, ele já começa a levar os alimentos na boca. E o principal medo, eu acredito que é realmente da criança engasgar. Todos os pais têm pavor disso e eu entendo. Como a gente evitar e quais alimentos que são perigosos, quais objetos são perigosos? Não dá pra falar assim, desculpa. A primeira dica, pessoal, é nunca deixe o bebê sozinho. Pra qualquer coisa, né? Você não vai deixar o bebê sozinho e você vai lá, vira as costas quando o bebê tá no trocador. Eu sei que isso pode já ter acontecido alguma vez, mas ajuda a não fazer. Você não deixa o bebê sozinho em cima da cama, por exemplo, que ele pode rolar e cair. A mesma coisa pra comer ou pra... quando o bebezinho começa a explorar objetos, brinquedos e também o alimento. Você não vai deixar o bebê sozinho. Isso não significa que você não pode deixar ele explorar o alimento por ele mesmo, conhecer, mas que qual alimento você vai oferecer que é menos perigoso e tudo, isso sim, você vai selecionar qual alimento que é menos perigoso, mas você não vai deixar o bebê sozinho. Você vai estar sempre ao lado, auxiliando, vendo como que ele tá colocando na boca e levando os alimentos à boca, certo? A segunda dica é use o bom senso, né? O que um bebezinho pequenininho pode levar à boca? Lógico, você não vai deixar ele levar um objeto pequenininho, um brinquedo muito pequeno, muito miúdo, porque ele não consegue lidar com aquilo. Então, brinquedos de bebê, você pode ver assim, tem todos a faixa etária de qual que é permitido, mas brinquedo de bebezinho é grande. Por quê? Porque ele vai explorar, ele não vai desmontar na boca do bebê, não vai ter risco dele aspirar, de soltar alguma pecinha. Então,
a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A mesma coisa a gente faz com a comida, então você tem que deixar a criança explorar e pensar, se o bebezinho for pegar o alimento, porque é uma dica muito importante, até se você quiser deixar o bebê explorar o alimento com mais autonomia, qual alimento que ele consegue pegar sozinho e explorar. Então, geralmente é um alimento maior, um pouquinho maior do que a mão do próprio bebê, ele passa um pouquinho a mãozinha dele, e não pode ser muito duro, e também não pode ser muito mole, porque senão o bebezinho vai esmagar com a mão. Então tem que ser uma consistência macia, porém firme. É isso que a gente tenta chegar quando a gente quer que o bebê explore o alimento. Tá, mas e o alimento quando eu vou dar com a colher, como é que eu faço? O alimento com a colher você mesmo está oferecendo, então você pode amassar levemente, o ideal é não bater, não liquidificar, né? Para não perder textura, não perder o sabor dos alimentos, e você ir oferecendo com a colher. Mas é para empurrar a colher, é para forçar a colher na boca do bebê? Não. Se a gente força a colher na boca do bebê, você passa um reflexo que se chama reflexo de Gag, e isso também vocês vão ver em outro vídeo, e aí sim que a criança tem risco de engasgar, porque o alimento cai direto ali na via aérea, passa a língua, e a criança pode aspirar o alimento e ser muito mais perigoso. Então nunca forçar o alimento na boca do bebê. Use o bom senso. Primeiro, procura a informação, busca orientação, né, profissional, busca orientação do seu pediatra, que vai ser muito importante isso também. A terceira dica é: evite qualquer alimento industrializado na introdução alimentar, ou, se possível, né, sempre, porque não é tão saudável. Mas para o bebezinho que está começando, se a gente pensa o que é perigoso, vai ser o que é industrializado: bala, chiclete, porque coisa que gruda na boca, formato diferente. Então tudo isso, além de não ser saudável para o bebê, não é seguro. Então, se você tudo bem, quer dar outras coisas, pensa na segurança do seu bebê, né, em primeiro lugar. Então, isso é muito importante. Evite qualquer industrializado. Gente, um adendo muito importante também qualquer alimento no formato redondo. Por que redondo? Porque a via aérea é redondinha e pode entalar certinho, forma total, e acontecer a obstrução total na via aérea do bebê. Deve ser evitado. Então isso vale para uva, tomate cereja, uma bala, né? Quem que não ouviu falar, nós somos, né, sobreviveu a bala soft aí. Então, por favor, evitem qualquer formato arredondado pro bebezinho. Se for redondo, você corta e pronto, acabou o formato redondo. Lembrem disso também. A quarta dica, que é muito importante também, o bebezinho, quando tá começando a comer, é importante que ele esteja sentado, com a coluna ereta, né? Ou seja, não com as costas para trás, nem ainda muito solto, ou seja, um bebezinho que ainda não senta com apoio, o mínimo apoio, ou senta sozinho, acaba sendo um pouquinho mais arriscado a gente começar a introdução alimentar, por isso é importante os 6 meses que o bebezinho já consegue sentar sozinho. E o cadeirão, tá com o cadeirão, e não, por exemplo, com um carrinho de bebê, que o bebê fica reclinado para trás. A gente tenta adaptar. No colo até pode, mas só no começo. O ideal é ter um lugar certo pro bebezinho, tá? Com as mãozinhas apoiadas aqui e ter acesso aos alimentos, e bem retinho no cadeirão. E a quinta dica, e não menos importante, mantenha a calma. Se acontecer do seu bebezinho engasgar, cuidado, fique atento e faça a manobra de Heimlich se for realmente um engasgo, de forma rápida, segura. Tenta lembrar, né, como é feito e faz rapidamente, porque isso é o mais importante. Eu sei que é algo que tira a gente, né, tira o sono, mas é importante você manter a calma e fazer o que tem que ser feito nessa hora. Bom, pessoal, essas foram as dicas, né? Esses foram, sei lá. Gente, essas foram as dicas do vídeo de engasgo, falando sobre dicas de segurança, mas no próximo vídeo a gente vai aprender a manobra de segurança em bebês, que é a manobra de Heimlich. Então acessa, não percam, porque é muito importante que você saiba fazer essa manobra, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!